Alô, você? Pois é, tá na hora do papo reto, né? Aqui é o Fernando Sérgio. E você tá vendo aí, ó, um dos meus livros, né? O livro que foi, na verdade, psicointuído através de uma entidade chamada Richard, né? Richard Velocity, Só o Amor Constrói. Tem também este livro aqui, que hoje você só encontra em sebos. Foi quando eu fiz 50 anos de comunicação. É tempo que não acaba mais. E, na verdade, a gente, à época, lançou esse livro, que hoje só é encontrado em sebos, mas foi, na época, uma venda bastante expressiva em termos de Rio de Janeiro, nas livrarias e tal. Talvez, se você se interessar, você vai encontrar em sebos. Este livro aqui, o Vida e Sucesso, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. Esse livro, até hoje, ele é vendido através do Mercado Livre, você acha, né? E também através, lá em Portugal, da FENAC PT. Você também pode achar esse livro, né? É só pesquisar. Cada lugar tem um preço específico, digamos assim. Então nós estamos aqui, o Fernando Sérgio, que você conhece, ou se não conhece, muito prazer, não é isso? No Papo Reto. Aí outro dia o Bernardino, amigo meu, que me acompanha há anos, escreveu para mim: Fernando, essas mensagens, mas por que papo reto? Ué, porque eu pretendo não ser um papo furado, digamos assim. Mas depende do ponto de vista também, entendeu, Bernardino? Porque tinha a palavra amiga, eu já expliquei isso mais de uma vez, ficar mais à vontade, soltar os ossos aqui. Antigamente você tinha que fazer telejornal, você fazia assim, ó, entendeu? Tipo cabide, e aquilo cansava, meu Deus. Hoje eu admiro muito esses garotos que estão fazendo comunicação. Hoje, em termos de comunicação, eu só faço isso aqui, essa presença pela internet, mas foram muitos anos de rádio, muitos anos de rádio. Só na Tupi foram 23 anos. Na Globo 9, depois teve uma volta também. Na Manchete 3 ou 4 anos, enfim. A TV também eu estive na época, lá nos anos 70, na Globo, e a gente foi adquirindo experiência. Fernando Sérgio, como é que você conseguiu tudo isso? O Fernando Galindo me perguntou isso também através da internet. Batendo na porta, telefonando. Sabe, tem muita gente que confia nesses tempos de modernidade e que a gente tem que dar toda a atenção possível. Tem muita gente que confia no telefonema, né? Minto. No currículo vitae, né? Curriculum, né? Como a gente fala em português. Então eu sinto páginas e mais páginas. E nem sempre essas páginas são vistas, né? O importante é a foto, uma foto que transpira algum otimismo, digamos assim. O importante é, naturalmente, os cursos que você fez, os lugares que você participou, da maneira mais sucinta possível. E se a pessoa tiver interesse, o cara do RH, ele vai telefonar para você, né? E aí a coisa se estabelece. Ele vai, ou vai passar uma mensagem, que é mais normal no dia de hoje, que as pessoas estão realmente preguiçosas, eu inclusive, de atender telefone. Luiz Henrique Oliveira, um abraço. Marlene Cavalcante, um abraço. Silvana Curti, obrigado pelo seu carinho, está sempre acompanhando os nossos programas. E aqui tem alguns nomes: o José Rodino, a Isabel Cristina, né? Também o José Rodrigues, o Alberto Biloca, lá em Fervedouro, Minas Gerais, Glória Brito, a grande astróloga do Brasil. Brevemente, se Deus quiser, vamos tê-la aqui. O Hernani Machon, Ronald Van de Camp, meu amigo Ronald Van de Camp, que não vejo há anos, mas gosto muito. Nos conhecemos desde quando tínhamos eu 25 e você o Ronald devia ter uns 20. Eu dirigia a agência do Tem Machado, e você, filho do diretor comercial, né, do Globo, né?
Eu me lembro quando eu ia fazer 25 anos, você chegou para mim, o Ronald era, e quando eu continuar sendo garotão tal, bonitão tal, e na época, com 20 anos, pelo amor de Deus, arrasava. Né? Aí ele chegou a mim, patrão, chefe, 25 anos, hein? Pois é, e olha, os meus 25 anos já passaram, ó, já foi tempo. Tem hora que você volta a tua percepção para o passado, e aí você descobre o seguinte, não vale a pena acreditar muito em gloriulas. Há uma diferença entre glória e gloríola, né? Glória é quando você é reconhecidamente uma pessoa de extraordinário valor, e isso se apresenta efetivamente, não porque você fala, mas porque é a história da sua vida. Essa é a minha percepção. E são personagens históricos, todos estão aí, e a gente sabe, independentemente de ser a favor ou contra, não é porque cada um tem uma posição, qualquer um que você der de exemplo, o outro fala, não gosto desse cara. Aí o outro, não, eu estou com ele. Enfim, isso é do ser humano. Mas gloríola é aquele cara que eventualmente te dá um tapinha nas costas, assim, pô, você é grande, cara. Mas o objetivo único exclusivamente é a puxação de saco, né? E aí não vale muito a pena. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu faço questão de, nesse papo reto, vir o que der na telha. O que quer dizer isso? Vir o que vem na cabeça. Não é? Por quê? Porque isso é um exercício, inclusive para quem é mais velho. Mais velho é meio difícil, né? Pode ser que tenha, e tem. Mas esse é um exercício que vai até, em termos reais, adiar os esquecimentos da vida, que em última análise podem chegar até o mal de Alzheimer. É a concatenação de ideias. Então, se alguém perguntar, Fernando, você faz isso por dinheiro? Não, já fiz durante muito tempo e tal. Hoje o meu objetivo não é esse. Se der algum, eu agradeço. Mas o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é de passar a experiência de tantos anos. Por exemplo, se toquei aqui nisso, toquei faz algum tempo. Salvo engano, nós estamos em 2025. Em 2017, houve um problema na época na rádio que eu trabalhava, que ela não pagava ninguém. Ela passou meses. E aí houve uma greve, e dessa greve alguns ficaram, porque precisavam de ficar, e outros saíram, alguns saídos e outros espontaneamente. Eu fui um dos que saí espontaneamente. Por que isso? Porque após 15 anos de trabalho, sentia que o meu trabalho, em termos de audiência, era muito valorizado, mas em termos não só monetários, mas em termos humanos, nem tanto. Então aí é que você se complica. Então primeiro você tem, para fazer isso, você diz, não volto, você tem que ter economizado alguma coisa, você tem que ter tido uma vida regrada, como eu procurei ter, e com alguma referência financeira importante, né? Vim aqui quando cheguei no Rio de Janeiro, nos anos 70, alô, deixa eu ver aqui, Rodrigo, esse nome, Hetzlaff, Sprechen Sie Deutsch? Ja, seria ou não sei, mas de qualquer maneira é lá para aquelas regiões, né? Um abraço, Rodrigo, desculpa a brincadeira. Então eu cheguei, filho de classe média, né? E vim para fazer teatro e jornalismo. Basicamente fiquei só no rádio, muito mais do que na televisão e tal. Então eu estava falando a razão da minha causa. E aí isso serve para quem é chefe de RH ou diretor, botar na cabeça que você não é o dono do mundo, que você não é o chefe. Às vezes você pode perder valores por estupidez, por ignorância, por servilismo, né? E na época dessa rádio que eu trabalhava, eu tinha conseguido um feito, porque eu fazia a super madrugada Tupi
como o próprio nome indica, né? Hoje o Serginho Grosman eu sei que está querendo determinar um número de meses a mais, pelo menos eu vi isso na Sônia Abrão ontem, determinar um novo contrato, né? Porque pode ser que mais tarde ele pense em sair por aí. Mas por quê? Tem um programa excelente, abraço Serginho, tem um programa excelente, é um baita de um comunicador, merece todo o aplauso para quem gosta de música como eu fico assim, acompanho babando o programa dele, gostaria até de fazer, mas evidentemente que já passou o tempo, né? Enfim, das oportunidades. E o que acontece? Quando eu me decidi mesmo, primeiro eu tinha 4, 5 meses que não recebia, né? E todos os outros também ajudei. Um abraço para o Guedes lá da LBV, que conseguiu cesta básica para dar pro pessoal naquela época. Alô, Márcia Rodrigues, bons tempos da Super Rádio Tupi, é mesmo, Márcia? Um beijo, querida. Então, eu consegui tudo isso, né? Ajudar as pessoas na medida do possível, e descobri que se voltasse a audiência era tanta que eu ia ficar de domingo a domingo. O quê? Vou sair de casa 9h30 da noite, como eu saía todo dia, e ia até às 3 da manhã, do meia-noite às 3 era o programa, e eu gostava muito de fazer, e depois ficava esperando, ou eu ia de carro, que o risco era maior, ou voltava no carro da rádio, ia e voltava no carro da rádio, e na verdade ficava esperando a hora que o motorista se dignasse, né? Geralmente até quem faz um programa para produção a partir de 10 horas da noite e até 3 da manhã, meu Deus do céu, eu ainda ficava meia hora para poder pegar um carro, em 10 minutos estar em casa, ou 20 minutos, mais ou menos. Bom, obrigado, Márcia. Márcia dizendo que você é uma graça, alegra nosso dia. Obrigado, querida. Você que é muito gentil. Eliane Faixas, um abraço para você. Então eu falei, não volto. Garcia Duarte, meu querido amigo, estava lá no meu lugar. Garcia até falou, o Fernando Sérgio brevemente estará aqui. Não voltei. Evidentemente que processei a rádio, porque a rádio quis me dar uma volta. Já passou o tempo, né? E ganhei, né? Ganhei. Eles tiveram que pagar para mim, acho que foi 11 prestações, e foi razoável. Então eu falei, não, então eu vou fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer, que é uma coisa à vontade. Eu vou fazer. Ainda outro dia eu publiquei uma foto, na verdade foi um vídeo, com o saudoso Fernando Pereira falando. Estou meio resfriado, a voz está meio, né? Mas eu acho que dá para levar. Então, resultado da história. Samira, dê um copo d'água aí para mim, que eu estou com rouquidão. Minha mulher está ajudando aí o som, parece que está indo bem, né? Então, se você puder ver que eu esqueci de trazer água. Obrigado, querida. E aí não volto. E eles não queriam pagar, não. Entendeu? O patrão é assim mesmo, quer dizer, já mudou a direção, dizem que esse outro que está lá é muito melhor, né, e tal, mas quem está dependente, evidentemente, dessa rádio tem que dizer que é melhor mesmo, né, mas me parece que é. Obrigado, querida, obrigado, muito obrigado. Vocês me dão licença, só um minutinho. Isso é que a gente fazia no rádio, quando a gente fez a Mundial, na época, Mundial era da Rádio Globo, era Mundi Jovem. Então um abraço para o Luizinho, nosso querido Luizinho Silva, que era nosso programador dos mais importantes, naquela época de ouro dos anos 70, do Big Boy, daquela turma toda. E a gente começou a fazer isso no Participação, que era um programa que mais tarde faria o grande sucesso do meu querido amigo, que eu não vejo há anos, o Alberto Brizola, né? Mas eu sou anterior a ele. E aí a gente começou a fazer isso. Você está com sede, dá licença, vou tomar água. Né? Se está com vontade de ir ao banheiro, dá licença, bota uma música, eu vou fazer xixi. Isso faz parte da vida do ser humano. E hoje eu vejo a comunicação com grande admiração. Tem valores novos excelentes,
pessoas que ainda não desabrocharam. Não estou falando dos tradicionais, aqueles que estão feitos da vida, né? Por exemplo, o Mion, que merecidamente você pode gostar ou não gostar, porque tudo que eu te falei é relativo, né? Se a gente concordar com tudo, esse mundo fica uma chatice. Imagine. Eu gosto de... Nunca na minha vida tive bigode. Não, tive bigode durante 11 anos quando era novinho, para parecer mais velho. Depois que eu saí da rádio é que eu cultivei o bigode e, para minha surpresa, ele nasceu branco. Óbvio, eu já estava velho, pô, vai fazer o quê? Não é? E eu gostei. Agora, sempre vai ter um que vai dizer, não gosto. Eu tive uma cunhada que falou, quando eu mostrei para ela que eu tinha... Ela estava até internada, tadinha, mas já está muito bem conosco. Há muitos anos atrás, muito tempo, antes da pandemia, ou sei lá, por aí. E eu cheguei lá, olha aqui, tirei a máscara na época, da máscara, né? Aí ela falou assim, Fernando, se envelhece. Vou fazer o que? Eu estou velho mesmo. Ué, né? O importante é você viver, o importante é você ter a chama da juventude no seu interior, a chama da realização, né? Então, eu não paro. Ainda ontem eu fui comprar e não tenho nenhuma frescura na vida, a não ser caminhar, que eu gosto muito, 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 muito. Então eu tenho o hábito, no mínimo, caminhar o quê? 6 dias por semana, na média de 4 a 5 quilômetros. Mas caminhar forçando, né? Para você, de vez em quando, umas corridinhas também, em torno do Maracanã. Mas caminho mais do que corro. E essa coisa tem me feito muito bem, né? Porque deixa o tônus muscular legal, deixa o seu coração treinado, né? E certo ou errado, cada um tem a sua mania. Meu filho faz academia, musculação. Eu nunca gostei muito desse negócio de musculação, mas ele gosta, tem um físico bonito e tal. Cada um faz, agora tem que fazer alguma coisa. A coisa de ficar sentado, nada contra quem faz crochê. Minha avó fazia e fazia muito bem. Mas só isso não vale a pena. Eliana Faixas, saudade do seu programa nas madrugadas da Tupi. Eu também tenho saudade, gostava, mas eu gostava de ser respeitado. Quer dizer, você ficar lá ilhado, numa madrugada fria, na maioria das vezes, né? A Márcia Rodrigues, me criticam tanto por causa dos cabelos brancos, mas eu gosto assim natural. Afinal, tudo que Deus fez é perfeito e Ele me fez assim. É verdade, se você gosta, está tudo bem. É aquela história que você não pode puxar o negativismo de outra pessoa para cima de você. Eu admiro a pessoa também que pinta o cabelo, acha bonito e tal. Legal. Eu mesmo, quando eu estava... foi nos anos 70? Não. Eu tinha alguns cabelos brancos, mas era um pouco mais, 85 por aí. Aí a minha mulher pintou o cabelo, né? Aí legal, eu estava com a cara ainda novinha, então tudo bem. Aí um dia eu e o Jimmy Hall, só que eu pedia para minha mulher, na época que pintava, eu pedia para ela pintar, primeiro que tinha o cabelo, que eu estou ficando carequinha aqui, tá vendo? É uma herança de família. Mas eu pedia para pintar e deixar umas áreas que aparecesse alguma coisa branca, para ficar mais natural. E ela fazia bem. Ela é jornalista também, não é cabeleireira, mas ela se ajeitou comigo, né? E aí fiquei uns 4, 5 anos assim, depois comecei a cansar. E eu tinha um amigo querido, que Deus o tenha, né? Um amor de pessoa que eu sinto falta até hoje, que era o Jimmy Hall. Não sei se você conheceu o Jimmy, maravilha, o Jimmy é galã, né? Pô, eu tenho 1,70 m, o Jimmy tem 1,92 m, né? E o que acontece? O Jimmy, aqui, a Márcia Rodrigues, espera aí, vou voltar no Jimmy. Eu fui curada de um trauma de infância através do seu programa na Tupi, Fernando Sérgio Grandetti Pinto. Sou muito grata por isso e nunca vou esquecer. Imagina, Papai do Céu, é que foi bom demais para ti, né? A gente apenas, eventualmente, se torna um meio, até sem saber, fiquei sabendo agora e até fiquei comovido. Obrigado, Márcia.
Eu que agradeço. E resultado, aí o Jimmy também pintava. O Jimmy era muito mais novo que eu, uns 10 anos mais novo, mais ou menos. Só que ele, ou a pessoa que pintava aqui e deixava aqui, essa parte de cá, tá vendo? Da costeleta, deixava em branco. Branco, né? Já o cabelo branco. Aí um dia o Marquinho, que era diretor lá da rádio, o Marquinho olhou para ele e falou: Jimmy, gozado do teu cabelo, né? Tá sempre branco aqui, né? Mas dá um contraste. Ele ficou sem graça, porque agora, geralmente tem esse estigma, né? Homem não pode pintar, homem é bobagem, né? Mas aí eu naquela época falei: não, vou parar com isso, parei. E deixei. Então, curioso é que não ficou inteiramente branco o cabelo. Estou rouquinho, não vou demorar muito não. Acho que fui eu dormi com a janela aberta, ventania. Então eu deixei crescer, achei que ia ficar todo branco, como você pode ver aí. Tem uma mistura, né? Grisalho, né? É grisalho. Mas o bigode e a barba não. Quase não tem. Tem um ou dois fiozinhos pretos se tiver. Mas é legal, quer dizer, então a questão que eu quero dizer é o seguinte: tem que se habituar ao gosto do outro também. Né? Eu não gosto disso, o outro gosta, paciência. Não tem criança que gosta de chupeta. Antigamente chamava chupeta. Ainda é chupeta, sabe? Então, tinha também bico, né? Lá em Minas falava-se bico. Não, eu não sou mineiro, eu sou católico, não sou espírita. Na verdade, eu sou nascido em Cruzeiro, São Paulo, terra que eu amo, né? Dos meus amigos lá tão importantes, o Alves Júnior, comunicador, né? Enfim. Mas fui criado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então eu costumo, desde 70 eu estou no Rio de Janeiro. Logo, então, eu sou Paulo e Mineiroca. O que, tá rindo? Não, verdade. Paulo de paulista, de nascimento, mineiro, porque vivi até sair profissional para o Rio de Janeiro, e carioca, por fim, onde estou desde os anos de 1970, faça os cálculos. Aí é o papo reto, gente. Mas esse papo reto aí não está meio torto, não, depende do ponto de vista, não é? Eu, quando fazia o rádio na Rádio Tupi, eu fiz o rádio tem muito isso de bordão, né? E eu começava, vamos ver se eu vou lembrar, eu começava falando assim: fala sério, você sabe que eu não fico em cima do muro, mas em contrapartida você pode discordar ou concordar. Afinal de contas, longe de mim a pretensão de ser dono da verdade. Ok? Então é isso, quer dizer, então o papo que você tem com um amigo, você não precisa ser, por exemplo, corintiano para falar com um torcedor do Corinthians. E eu não preciso ser o teu time dele, porque é uma bobagem que está acontecendo no país agora, essa guerra política, que estupidez, que ignorância. Todo mundo devia convergir para o bem do país, não dividir. Esse é o risco real que o Brasil está correndo no dia de hoje. Não é? Essa divisão estúpida e ignorante, né? Que as pessoas estão fazendo, parente brigando com parente. E isso é herança da última eleição e agora está se agravando. Deus permita que a coisa se resolva. E o que? Você quer minha opinião? Minha opinião, esse Trump é um maluco. Eu sou favorável, evidentemente, à investigação que está acontecendo em Brasília. Os caras quebraram praticamente ali os 3 poderes, todo, e vão para a anistia. Meu Deus do céu. Aí você pode ser ao contrário. Paciência, não gasta teu latim comigo, porque eu não vou mudar de ideia. Né? E você pode ter a sua opinião que quiser, que eu acho que estaria errada, mas aí é o ponto de vista meu. O que eu quero dizer é o seguinte: tira isso daqui, bota para lá, continuamos com a amizade da mesma maneira. Não é? Então, o que as pessoas não estão observando, que isso é uma briga de poder. É uma briga de quem tem muito mais grana do que nós todos juntos temos. Né?
porque a grana toda do país está à disposição de quem governa, seja quem for. Então, está na hora do brasileiro começar a acordar e começar a construir esse país pujante, maravilhoso que nós temos, né? Cobrar dos senhores deputados, notadamente dos senhores de qualquer parte, seja de esquerda, do centro, da direita, cobrar eficiência. Porque você não precisa me responder, você só pensa. Eu vou falar contigo, perguntar, meu amigo, minha amiga, quanto é que você ganha por mês? Você ganha mais de 40 mil reais por mês? Porque essa é o teto, 40 e poucos mil seria o teto que poderia ser pago a pessoas que sejam eleitas como deputados, etc., e tal, senadores e papapá. Mas é muito mais. É muito mais. Então esses são aqueles caras que estão travando o país, não importa se de esquerda, de centro ou de direita. Por que eles não votam o fim dos grandes salários? Para poder haver uma distribuição melhor com relação ao cidadão comum brasileiro. Enquanto um destes pega, em casos incríveis, uma grana violenta, outros estão aí à míngua. Mas antes que você ache, tá vendo, esse é o Brasil, eu te convido a fazer uma coisa. Não acredita no Fernando Sérgio, não. Quando você tiver a oportunidade no seu computador, ou se você tiver o YouTube, né? Você vai no YouTube, youtube.com, né? Se quiser ir no meu, maravilhoso, que eu tenho um canal lá, @Fernando Sérgio, Grandinet. Você vai no YouTube e você clica lá, clica assim, moradores de rua de Los Angeles. Você que acha que os Estados Unidos é uma maravilha, dá uma olhada nas fileiras de quarteirões e mais quarteirões de pessoas morando na rua, em barracas. Coisa que aqui a gente tem, que eu me lembro, na chegada do Rio de Janeiro lá por Benfica, você tem mais, até onde eu já vi, 7 ou 8 barracas. Lá você tem centenas de barracas. Não acredita em mim. Tá bom, vai lá e veja. Ou então, se quiser ver melhor, veja moradores de rua em Nova York. Mas, Fernando, Nova York, eu pensei que fosse só aqueles prédios maravilhosos. Vai lá ver. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, todos nós temos falhas, eles também. Nós nunca tivemos, eu, pelo menos, acho esse pior, pelo momento que eu estou vendo. Como é que você vai misturar política, gente? Como é que você vai se meter em política num país, esse Trump maluco? Pelo amor de Deus. Está cogitando, já acho até que passou uma determinação, não sei nem se virou lei, porque eu estava tomando café com pão e vendo aí o noticiário da Globo, passou uma determinação que, autorizando em certos casos, de quem vai viajar para os Estados Unidos, ter de pagar $15 mil pelo visto, se há juízo do tal presidente Trump. Olha, seria $80 mil. Você paga de visto, nesse caso, você pagaria o quê? Provavelmente, uma dezena de vezes a mais do que você gastaria. Então é doido. Desculpa a expressão, tem muito dinheiro, é famoso, essa coisa toda e tal, mas é maluco. Não tem que se meter, ele pode exigir o que quiser com relação... Primeiro botou fogo no mundo, com o negócio de tarifa, né? E agora está botando fogo no Brasil. Por causa de ser... ele apoia o cara que um dia bateu continência com a bandeira americana, ele apoia o cara que pagava motociata com cartão de presidente, para dizer que tem apoio. Agora, isso tudo não está nascendo de graça. Quem está aí condenando, fazendo acontecer, eu respeito. É o momento de cada pessoa. De repente, você se apaixonou pelo Bolsonaro. Então você vai e... é outro maluco também.
A gente está precisando de pessoas normais, a gente está precisando de pessoas um pouco melhores. E a gente está precisando de dizer o seguinte: isso aqui é Brasil. Isso aqui não está à venda, não está. Não permite. Como é que você vai alterar um julgamento por causa de um presidente que ameaça? E, aliás, parabéns à China, né? Porque a China agora disponibilizou importar o café que estaria sendo negado, essa importação sem tarifa por parte dos Estados Unidos. Parece que agora estão até mudando. A China falou: não, eu absorvo 187 exportadores. Ou 187. Enfim, entendeu? Então isso aí só favorece aqueles que já estão no poder. Se é fato, se não é fato, não vai na onda do que se é publicado na internet, porque tem muita gente irresponsável que estão fazendo a sua cabeça ou a minha cabeça. Foi ontem eu recebi um telefonema, e o celular, e acontece o seguinte: eu comprei um sofá novo para a sala, que paguei à vista. Só que a empresa disse que vai pagar, teria 30 dias para fazer. É isso. Então tá bom, corri o risco, né? Porque tinha um desconto. Então eu fui telefonar para saber direitinho e tal. Aí eu estava, mas eu não anotei o telefone da empresa. Está tudo resolvido, mas de repente ligo um telefone que eu não conheço, geralmente eu não atendo, mas eu atendi. Esse aqui é o departamento de cartões do Bradesco, foi anotado no seu cartão. Eu falei: vai, sabe o que foi aquela resposta? Vai, porque eu sei que é golpe. Então, muito cuidado com as ligações que você recebe. Olha, se foi bom, eu pelo menos tentei. Eu espero que você tenha gostado. Perdoe, não dá muito para continuar no dia de hoje, não, porque a garganta está arranhando. O próximo programa será quinta-feira, às 9 da manhã, com o nosso querido psicólogo Luiz Aibinder, respondendo a vocês. Então, se você tem alguma dúvida que queira que o psicólogo Luiz Aibinder responda, você, por favor, manda para o meu e-mail, fsgrandinete, com 2 T's e I, grandi com I também, grandinete@gmail.com, tá bom? Eliane Faixa está dizendo: o problema do brasileiro é se apaixonar por políticos. Político algum é para ser venerado e sim para ser cobrado, concordo, está ganhando muito bem. Eu detesto o atual presidente, é um direito que você tem. Eu gosto dele. E nunca fui simpático ao anterior. O povo não sabe votar. Não sei. Eu acho, que... mas esses são pontos de vista que a gente tem que ter. Eu acho hoje o Lula um homem muito lúcido. Eu acho. Agora, também não é preciso ficar com raiva igual uma ex-amiga, porque deve ter sido. Eu não continuo compreendendo. Assim. Agora, isso não me impede de votar num outro candidato. Não sou partidário de partido algum. Agora, a gente tem que prestar atenção nessa frase que a Eliane disse, né? Político algum é para ser venerado e sim para ser cobrado. Beijos.